Marcos capítulo 5, 22 ao 24 e depois do 35 ao 42. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. O que estava acontecendo com a filha dele? Estava morrendo. Por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Agora vamos lá para o versículo 35, que dá a sequência dessa narrativa. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Como que ela estava antes? Morrendo. Agora ela havia morrido. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo este tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor esteja falando conosco. Faça uma oração pessoal pedindo para Ele falar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa noite e nós queremos clamar a Ti, ó Deus. Assim como tenho orado pedindo uma palavra de revelação, uma palavra rema para esta noite, eu peço para que a minha boca seja a Tua boca e que o Senhor fale ao nosso espírito. Todo espírito maligno querendo distorcer as palavras e o sentido, nós desfazemos e repreendemos em nome de Jesus. Levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Espírito Santo, fala ao nosso espírito, porque assim nós saberemos que produzirá vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Todas as famílias passam por tempos difíceis. Tem muito ganho. Aumenta o volume e diminui o ganho. Todas as pessoas, famílias, passam por momentos difíceis, passam por problemas e muitas vezes com enfermidades mortais e com a própria morte. Então toda família, ela sofre perdas, isso é inevitável, é o ciclo natural da vida. Como diz o ditado, quem está vivo para morrer basta estar vivo. E muitas vezes uma enfermidade ela perdura por muito tempo em uma família, e isso afeta todos. Talvez seja o caso de alguém que esteja nos ouvindo e a enfermidade bateu e nós temos que tomar atitudes. Aquilo vai trazer sofrimento, vai trazer tudo que o cuidado também necessário dentro de uma família. Aconteceu na família deste pai, que era, além de pai, era marido
ele era sacerdote na sua casa, e ele era sacerdote ou um líder das sinagogas, ele era um líder das igrejas, de uma igreja que tinha lá. Então, sinagogas eram os locais de congregação, para contextualizar, uma igreja local. Esse homem chamado Jairo. Entretanto, quando olhamos para este relato e as atitudes que Jairo teve, elas são inspirações para nossas vidas. E Jairo, ele deve ser um exemplo a ser seguido. Nós vamos aprender muitas lições com ele. E a primeira lição que eu quero extrair deste texto, desse relato maravilhoso da ressurreição dessa menina de 12 anos, é que devemos buscar ajuda em quem pode ajudar. Aquele homem, ele estava com um problema gravíssimo dentro de sua casa. Não sabemos quanto tempo a sua filha estava enferma, mas o fato é que ele via dia após dia se esvaírem todos os recursos. Com certeza ele orava por aquela menina, porque, como eu falei, ele era um líder da sinagoga, era um líder religioso. Ele havia buscado todos os recursos da medicina, mas ele só via sua filha piorando. Mas no dia em que ele viu Jesus chegar na sua cidade, ele tomou a atitude de buscar ajuda em quem podia buscar. Ele foi, diz aqui que ele chegou, um dos líderes, quando viu Jesus, ele prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha impor suas mãos sobre ela, porque eu sei que ela vai ser curada. Mas nós não devemos olhar porque você diz: mas eu oro. Vamos olhar para todo o contexto que aconteceu ali, para nós sabermos a intensidade da busca daquele homem. Nós precisamos buscar a Deus com intensidade também. Tem muitas pessoas que dizem: eu tenho uma vida de oração, de manhã eu digo, peço para o Espírito Santo me orientar, à noite eu agradeço, me livro do mal, etc. Isso não é buscar a Deus com intensidade. Observe a atitude dele. Vamos ver, ele diz aqui que ele chegou no meio de uma multidão. Jesus estava acabando de, estava chegando na cidade, a multidão estava presente, ele se prostra aos pés. Ele era um homem muito importante na sociedade, então ele venceu a barreira social, ele venceu a barreira do orgulho, ele venceu todas as barreiras que haviam dentro dele, para que ele pudesse buscar ajuda no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que nos despir de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso eu, de tudo que nós temos, para buscar ajuda, porque só Jesus pode ajudar. E ele diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o seu coração. A Bíblia diz: rasgue o seu coração e não as vestes. Aquele homem, ele tinha as suas vestes bonitas como deveria ter, mas ali ele precisava se humilhar, ele precisava rasgar o coração dele agora diante de Deus, diante de Jesus Cristo. E lembrando que a maioria dos seus colegas líderes religiosos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles o perseguiam. Mas Jairo contradiz agora todos eles. É como você está no seu trabalho, que todo mundo te critica, todo mundo fala mal porque você é cristão, mas você persevera, e na hora certa Deus vai te honrar. Então ele é um exemplo, porque ele buscou ajuda em quem podia ajudar. E nós devemos observar também, muito mais hoje, sendo o Dia dos Pais, que quem buscou ajuda foi o homem, foi o marido, foi o pai. Muitos lares é a mulher que tem que tomar todas as atitudes. Em muitos lares a mulher cobra o escanteio e ainda tem que correr para cabecear a bola. E não pode ser assim. Não é que a mulher não busque a Deus, não deve buscar tomar atitudes também, mas é algo conjunto, e o sacerdote do lar exercendo a sua função. Aqui ele foi, com certeza a mãe ficou cuidando, mas ele disse: eu vou buscar porque eu sei que ele pode curar a minha filha. Então busque ajuda em quem pode ajudar. Segundo exemplo, ou segunda lição que nós aprendemos, é que a aparente demora da chegada de Jesus não o desanimou, pelo contrário, aumentou ou fortaleceu a sua fé. Nós vimos aqui que há
intervalo aqui no texto, nós somos do versículo 24 até o 35, do 23 até ainda dentro do 35, acontece algo. É aquela mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, ela toca Jesus nas orlas de suas vestes, ela é curada. Jesus para todo aquele cortejo, para toda aquela multidão, pergunta, começa a dialogar com ela. Se não me engano, no Evangelho de Lucas diz que ela demorou um pouco, ela hesitou para dizer quem é que tinha tocado Jesus, porque estava tremendo de medo. Então eu acredito que ali foi no mínimo meia hora que, entre aspas, atrasou a ida de Jesus até a casa de Jairo. E o que poderia surgir no coração de Jairo quando chegou a notícia da morte da filha? Poxa, se essa mulher não tivesse parado aqui, Jesus chegava, ela ainda estava viva. Muitas vezes nós temos essas atitudes, nós começamos a orar por algo e pensamos que Deus está demorando. Deus não está me ouvindo, Deus está demorando, Deus não está respondendo. Nós devemos lembrar que a Bíblia diz que devemos perseverar na oração. Em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser perseverantes, e a perseverança ela deve gerar mais fé dentro do nosso coração. Eu acredito que isso gerou muita fé nele. Por quê? Porque Jairo conhecia aquela mulher. É interessante que a filha dele tinha 12 anos, a mulher que foi curada da sua hemorragia, havia 12 anos que estava enferma. Então quando a sua filha nasceu, aquela mulher começou a padecer de enfermidade. Ele, como líder de uma igreja, da igreja local, a sinagoga, ele sabia que ela era proibida de frequentar a igreja por causa dessa hemorragia que era considerada imunda cerimonialmente. Então ele conhecia aquela mulher, e quando ele viu ela sendo curada, quando ele viu a atitude de fé dela, que Jesus disse: de mim saiu virtude, aquilo eu tenho certeza que gerou fé no coração dele. Ainda quando chegou a notícia ruim, ele não se abalou com a má notícia. É isso que a Bíblia diz sobre aqueles que temem ao Senhor, no Salmo 112:4, não teme más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Então eu e você não somos abalados pelo que acontece no dia a dia, por aquilo que nós somos bombardeados pela mídia, aquilo que nós somos bombardeados muitas vezes por um diagnóstico, alguma coisa assim. A nossa mente, o nosso coração está confiante no Senhor, e demora o que for para demorar, nós vamos perseverar em oração. Aleluia, glória a Deus. Perseverem em oração. A terceira lição que nós aprendemos aqui com Jairo é que ele deu ouvidos à voz de Jesus acima das más notícias. Agora há pouco eu citei o Salmo 112, quem teme ao Senhor, ele não teme más notícias. Qual foi a péssima notícia que chegou para Jairo? Sua filha morreu, e aí acompanhado de um conselho ruim. É ou não é? Para que continuar incomodando o mestre? Libera ele, não precisa ir para sua casa não, libera o homem. Sua filha morreu, acabou para você, não tem mais chance, libera ele. Então uma notícia ruim e um conselho péssimo. Mas o que Jairo fez? Ele ouviu a voz de Jesus, porque Jesus disse o que para ele? Não temas, creia apenas. É isso que nós precisamos ouvir. Quando nós estivermos ouvindo muitos sussurros por aí, vamos para a palavra de Deus, vamos ouvir a voz daquele que nos ajuda, daquele que está conosco, daquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não precisamos temer más notícias, precisamos ouvir a voz do Mestre. E aí quando nós temos essa busca ao Senhor, e eu e você como
pai de família, como marido, como sacerdote da casa, sacerdote na igreja, sacerdote na sociedade, nós temos uma responsabilidade maior de manhã cedo já estar clamando pela nossa família, colocando a nossa família no altar do Senhor. Estamos preparados para discernir quando é a voz de Jesus e quando é a voz do inimigo. A quem nós vamos dar ouvidos? Dê ouvidos à voz de Jesus e não tema más notícias. Quarta lição que nós aprendemos é que a fé é o elemento que faz a diferença em nossas vidas. Quais foram as palavras de Jesus? Não tema, para tranquilizar. A segunda parte da frase, apenas creia. Como que é a salvação? A Bíblia diz que a salvação é graça por meio da, vamos lá, por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos ficar duvidando o tempo todo: será que vai acontecer? Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus quer fazer? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? O que vai acontecer? Sem fé é impossível. Uma palavra de Jesus pode mudar nossas vidas e nossas famílias. Foi isso que ele disse para aquela menina. O que ele falou para ela? Menina, levanta-te. Uma ordem dele, e tudo mudou. Aquela menina que estava morta, e ela realmente estava morta, porque todos haviam testificado da morte dela. Ela se levantou, ela começou a andar, e Jesus disse para dar de comer a ela. Então nós também precisamos crer, precisamos acreditar. A Bíblia diz em Romanos 4,17, que Deus traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. O que Deus faz? Ele traz, mas como que Ele vai trazer a existência? Nós geramos no mundo espiritual. Tudo nós geramos no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto este que nós vivemos. Então por isso que nós devemos viver pela fé. Então eu não olho para o tamanho dos problemas, eu não olho para o tamanho dos obstáculos que estão diante de mim, eu olho para Deus que pode fazer todas as coisas, e Ele diz que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Diz que Ele abre porta onde não há porta. Então Deus faz o impossível. Para mim fazer uma coisa, se eu fosse marceneiro, para fazer uma mesa como essa, um móvel como esse, eu precisaria de madeira e uma série de maquinários. Eu preciso de matéria-prima para que haja essa mesa. Agora para Deus Ele não precisa, porque a Bíblia diz que o mundo foi feito das coisas que não se veem. Ou seja, uma palavra dEle e tudo passa a existir. Uma palavra dEle na sua direção e a sua história é mudada, a sua família é transformada, a cura chega na sua casa, o trabalho vem, a provisão vem, Ele escancara as portas, porque uma palavra dEle na sua direção muda tudo. E nós precisamos buscar isso no mundo espiritual, trazer a existência. Nós geramos no mundo espiritual, onde nós vemos pela fé, para que depois se materialize e os nossos olhos físicos veem. Tudo acontece porque Ele fala. Apenas creia, uma palavra dEle e tudo muda. E a quinta e última lição que nós queremos extrair nessa noite é que a ressurreição é a maior esperança cristã. Quando Ele entrou, Jesus disse assim: porque todo esse tumulto e choro, a criança não morreu, está apenas dormindo. Agora, essas mesmas palavras que Jesus falou, foram as mesmas que Ele usou na ocasião da ressurreição de Lázaro, que fazia 4 dias estava morto. São as mesmas palavras que o apóstolo Paulo usa a respeito da morte dos cristãos, daqueles que já morreram em Cristo. Ele diz acerca dos que já dormiram em Cristo. Sabe por quê?
Porque nós temos a esperança de ressuscitar para a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou aquela menina, a Bíblia diz que num instante, no ressoar da última trombeta, então num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e estarão com o Senhor para todo sempre. Por isso que quando nós vamos no sepultamento, num velório de quem morreu e era crente, nós temos a tristeza que é passageira pela perda, mas o semblante de quem morreu é um semblante feliz. Sabe por quê? Porque Deus permite que até o corpo de quem morreu tenha um semblante agradável, porque ele está descansando nos braços do Pai. A ressurreição é a maior esperança dos crentes, e eu creio, e eu acredito, meus queridos, para que nós possamos agradar o coração do Pai, assim como Jairo agradou e teve a bênção, a sua filha ressuscitada, contra tudo, contra todas, contra as más notícias, contra a aparente demora, contra tudo que era contrário, ele teve a sua família totalmente restaurada, porque a vida foi devolvida para sua filha. A preocupação de meses, anos talvez, foi embora num piscar de olho. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei há quanto tempo está a sua noite, mas eu sei que amanhã está chegando e ela trará alegria. Para que nós possamos dar alegria ao coração do Pai, nós temos que lembrar que tudo começa por Deus e tudo termina em Deus. Ele é a fonte. E para que nós possamos ser essa pessoa que agrada o Pai, o primeiro passo que nós temos que fazer é entregar a nossa vida ao Senhor. Eu quero que todos fechem os seus olhos neste momento. Nós vamos fazer uma oração, mas antes de fazer a oração, eu vou fazer um convite. Convite para você que quer entregar a sua vida ao Senhor. Jairo nunca mais foi o mesmo. Ele viu um milagre diante dele. E se você não quer mais a sua vida como é, eu tenho certeza que Jairo, ele estava incomodado com a religiosidade dele e dos seus colegas. Por que criticar o mestre? Por que não seguir o que Jesus fala? Daquele dia em diante, ele nunca mais foi o mesmo. E se você quer nessa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para dizer: olha, eu quero fazer como Jairo, o meu problema não é uma filha morta, meu problema não é a enfermidade na minha casa, o problema sou eu, que eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor. Aí é um grande problema, porque Deus te chamou para ser um sacerdote dentro da sua casa. Deus chamou para você ser o líder espiritual na sua casa. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, eu quero que você levante uma de suas mãos, para que nós possamos orar por você. A Bíblia diz que se alguém me confessar diante do Pai, eu o confessarei diante dos homens. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então você precisa confessar. A Bíblia diz ainda que se com a tua boca confessar e com o teu coração crer, você será salvo. Então se você quer entregar a sua vida, ainda não entregou, eu não vou ficar insistindo muito tempo. Eu quero que você erga uma de suas mãos, e eu dou uma palavra de ordem agora. Todo espírito que está prendendo o braço dessa pessoa, tornando ele pesado, eu te repreendo em nome de Jesus. Solta agora, em nome de Jesus. Eu sei que você quer tomar a decisão. Erga o seu braço agora, onde você está, erga o seu braço, tomando essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Pai, eu quero orar neste momento, Senhor,
porque o Senhor nos chamou para uma grande responsabilidade. Nós, como homens, nós temos a responsabilidade de mudar a sociedade ao nosso redor, e para isso nós precisamos assumir o nosso papel, o primeiro papel com o Senhor, o compromisso contigo, ó Pai. E eu quero neste momento, ó Deus, orar por cada homem que está aqui, ó Deus, para que venham se entregar, ó Deus, numa dependência total a Ti, Senhor. Assim como Jairo, ele se despiu da religiosidade, se despiu do orgulho, da posição social, e ele se lançou aos pés do Senhor Jesus no meio daquela multidão. Que nós também possamos nos lançar ao Senhor, aos Teus pés todos os dias, para buscar a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém.